A mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. No tema da live de hoje, nós vamos falar sobre viajar sozinho. Dá para fazer uma viagem barata para o exterior sozinho? E aí, será que tem? Será que dá? A live de hoje é para você que acha que viajar sozinho não é seguro, ou então só viaja se tiver alguém junto para viajar com você, ou só tem coragem de viajar com alguém que já tenha viajado, alguém que já foi para algum outro país, algum outro lugar, porque tem medo de viajar sozinho. Por isso, o que acontece? Não viaja. Por isso que hoje eu vou mostrar para vocês várias formas para que você perca esse medo de uma vez por todas e comece a programar agora a sua viagem. Só que isso não significa que você vai precisar ficar dependendo de outras pessoas para fazer a sua viagem. Também não significa que você não terá segurança. Não é porque você vai viajar sozinho, então não vou ter segurança na minha viagem, porque eu não vou ter ninguém junto comigo. Não é nada disso. Também não significa que você não terá que tomar os devidos cuidados, né, durante a sua viagem, tanto na sua viagem quanto na busca por ela, né? Quando você estiver pesquisando hotéis, passagens e tal, não significa que você vai poder fazer, tipo, beleza, agora eu aprendi como que é viajar seguro, então não preciso mais pesquisar passagens normal, não preciso ver as devidas indicações para pesquisar hospedagem. Não significa isso, você precisa sim continuar ligado nessas informações, nessas dicas, que inclusive se você não sabe ainda dicas de hospedagem, tem já vídeo aqui no feed, corre conferir, que tem todas as dicas lá de como procurar uma hospedagem certinho. Então, porque eu também tinha muito medo de viajar sozinha. Inclusive, a minha primeira viagem, que é o meu intercâmbio, né, que eu sempre falo pra vocês, e estão cansados de saber que a minha primeira viagem foi meu intercâmbio, era pra eu ir sozinha, tava tudo certo pra eu ir sozinha, mas no fim eu fui com uma amiga. E isso me deixou, assim, muito mais confiante na minha viagem em si. Porque a gente acaba tendo muito esse medo, né? O medo do desconhecido é uma coisa real, é uma coisa que a gente nunca viveu, então não tem como você acabar não tendo medo de que isso vai acontecer, do que vai acontecer, né? Pra frente. E eu também achava muito que viajar sozinho não era seguro. Acontece que alguns destinos realmente não é que não são seguros, mas que é melhor, mais viável pra você viajar acompanhado. Existem sim lugares que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, devido às vezes à cultura, algumas outras relações, né? É melhor viajar realmente acompanhado. E eu também prefiro viajar acompanhada. Já viajei sozinha, mas eu acho bem melhor quando você tem um acompanhante e tudo mais, mas eu nunca deixei e não vou deixar de viajar por ter falta de companhia mais, né? Porque eu já fiz isso. Já deixei de viajar porque não tinha ninguém pra viajar comigo. Antes de fazer o meu intercâmbio, inclusive, quando eu tava programando o meu intercâmbio, eu tentei convencer meu namorado aí, tentei convencer amigas aí. Ninguém quis ir comigo, então eu decidi sozinha, até que no finalzinho, assim, um pouquinho antes de eu ir, minha amiga decidiu ir comigo, mas acontece que eu não estava desistindo de ir por não ter ninguém. Tava ficando super nervosa, né? Sim, fiquei, inclusive, mesmo tendo amiga ou não. Mas não tava desistindo em si da viagem por causa disso, que é o mais importante de tudo que a gente tem que saber aqui. Então, já deixei sim de fazer viagens. Antes de fazer o intercâmbio, eu já tinha pesquisado algumas viagens e tal, e daí, tipo, quem eu convidava pra ir comigo não tinha dinheiro, não queria ir e tal. E acabava que, então, então beleza, então sozinha não vou, quando alguém puder ir comigo eu vou e tal. Então, eu acabei perdendo, sim, já algumas viagens por não ter companhia também. Porque o medo faz a gente travar, né? Perder o interesse realmente. Tipo, se você pensa assim, vou fazer uma viagem e tal, vou com uma amiga, tá tudo certo. Tipo, vai eu e a minha amiga, a gente vai não sei pra onde e tal, eu e meu namorado. E aí, no fim, essa pessoa dá pra trás. Aí você fica tipo, ixi. Aí você acaba ficando com mais medo, tipo, eu sozinha, não, então nem vou mais pesquisar. A hora que tiver alguém pra ir comigo, eu vou. A hora que der, eu vou, né? A hora que alguém decidir que pode ir junto e tal. Porque sair realmente da zona de conforto é difícil. É difícil pra tudo na vida, né?
Nunca é fácil quando você tem que sair de fato da tua zona de conforto. E para viagem também não é diferente. Para conhecer um lugar totalmente diferente, para sair totalmente da tua zona de conforto, da tua cultura, da tua língua, muitas vezes, né? Realmente não é fácil. É difícil, a gente tem medo, a gente fica inseguro, a gente acaba... Opa, peraí, né? A gente dá esse passinho para trás, repensa um pouquinho, porque você não tem segurança suficiente para viajar sozinho. Então, acho que realmente isso não é possível, não dá pra viajar desacompanhada, porque então, tipo, como eu não me sinto segura comigo mesma, então, tipo, só vou se alguém estiver junto comigo, não sei como é que vai acontecer as coisas, não confio em mim mesma pra programar e organizar a minha viagem, nem sozinho, então, descarto totalmente essa possibilidade, só vou realmente se alguém tiver disposto a me ajudar a organizar, a ir comigo e tal, e aí, sim, passa a acreditar que não é possível viajar sozinho e então adia a sua viagem porque não acredita em si mesmo e não tem alguém para ir junto, né? Que é o pior de tudo que tem, é você acabar não acreditando em você e desistir do teu sonho porque você não tem alguém que possa realizar ele com você. Só que às vezes o sonho é só da gente também, né? Tipo, às vezes você fala para um amigo, tipo, ai, vamos pra tal lugar, nossa, super legal, um destino dos teus sonhos, um destino que você sempre quis conhecer na vida, mas o teu amigo, tipo, nossa, nada a ver, né? Pra que eu quero ir pra aquele lugar? Nem vou gastar meu dinheiro com isso. Então aí, tipo, porque a pessoa não tem interesse no teu sonho, você não realiza o teu sonho, porque você não tem companhia e tal. Então, é isso que realmente a gente não pode deixar acontecer, de desistir da viagem porque não tem ninguém pra ir, porque a companhia que ia com você furou, deu pra trás em cima da hora, então realmente não dá pra fazer com que isso aconteça. Desistir da viagem porque não tem com quem ir. Então, como eu falei pra vocês, a minha primeira viagem, que foi meu intercâmbio, era pra eu fazer sozinha. Eu organizei tudo sozinha, fui atrás sozinha, vírgula, né? Porque eu fui com uma agência. Eu organizei essa parte com a agência, visto não, o passaporte e tudo mais. Então, eu fiz tudo sozinha, tipo, tava indo sozinha, de boa, né? Não desisti da minha viagem, era meu sonho realmente. Eu cheguei numa fase da vida que eu falei, eu vou. Seja como for, eu vou, não interessa se ninguém quer ir comigo, não vai, mas eu vou. Então, eu tava muito decidida disso e eu não impedi que estar sozinha fosse um obstáculo pra minha viagem. Eu iria de qualquer forma, porém, como eu falei pra vocês, no finzinho, assim, eu comecei a organizar minha viagem em fevereiro e quando foi em novembro, praticamente um mês antes de embarcar, essa minha amiga que foi comigo decidiu então que ela ia junto também e tal, que daí foi quando ela começou a ir atrás e tipo, eu confesso que foi bem mais tranquilo viajando com alguém também. A minha viagem se tornou muito melhor. E depois de um tempo, no final do ano, em outubro do ano passado, essa minha amiga que fez o intercâmbio comigo, a Elô, ela viajou sozinha para os Estados Unidos. Ela precisava fazer um curso lá, ela se inscreveu num curso lá, e ela foi completamente sozinha. Eu ajudei ela a organizar toda a viagem, inclusive enquanto ela estava lá, eu estava o tempo todo ajudando ela durante a viagem. Programei praticamente tudo da viagem dela, exceto o curso. Mas ela foi totalmente sozinha. Ela pediu várias vezes pra eu ir com ela. Eu até queria ir, mas eu tinha uma viagem um pouquinho depois programada. Mas ela não impediu nenhum momento que ela estar sozinha fosse um problema pra ela não viajar. Impedisse ela de viajar. Inclusive, ela teve vários perrengues, né? A gente sempre pensa, tipo, nossa, a viagem dela foi linda, perfeita, sem defeitos. Não. Ela teve vários perrengues já na conexão dela. Aí depois em Miami a gente descobriu que o lugar que ela tava não era tão bom e tal. E daí depois ela foi pra Nova York, também se perdeu em metrô. Mas ela foi sozinha, realizou o sonho de conhecer Nova York, de passear, fez o curso, deu tudo certo. E ela foi completamente sozinha. E também no ano passado, em novembro, eu fui pra Espanha. Eu fui encontrar com a minha irmã lá, fiquei uns dias com ela. Inclusive, quando eu falei que eu gosto de viajar acompanhada, eu sempre viajo com a minha irmã, com a minha namorada, adoro. Companhia sempre é legal. Mas aí eu fiquei esse período com a minha irmã e depois de um tempo ela não conseguiu continuar a viagem comigo. Ela teve que voltar pra cidade que ela tava morando.
e eu fiquei em Madrid mais uns dias sozinhas. E é super bom, gente, é muito bom viajar acompanhado, sim, é bem legal, você se diverte, você tem companhia, tem pessoas para tirar essas fotos, mas viajar sozinha também é muito bom, é libertador, você faz o que você quer, programa o que você quer pro teu dia, é só você come o que você quer, se também não quiser comer, é só você. Então, se você tem fome, você come, se você não tem, não come. Então, é uma experiência bem legal também. Viajar sozinha é bem realizante, porque você vê que você é capaz de fazer aquilo, de chegar, de conhecer o destino dos teus sonhos e tal. Então, é bem legal, é bem satisfatório. Recomendo pra todo mundo. E mesmo assim, agora vocês ainda podem estar me dizendo, mas Mari, eu nem tenho tempo para programar a minha viagem, nem organizar nada, então como é que eu vou viajar sozinha? Realmente, a organização e o planejamento da viagem é a base para toda a viagem, e principalmente se você for viajar sozinha e se você tem medo. Se você pensa assim, tipo, nossa, não, tenho muito medo e tal. Então, o que acontece? Porque aí você vai começar a programar a sua viagem, você vai entender o que vai acontecer na sua viagem, né? Você vai chegar tal dia, aí você vai pro hotel X, que fica perto daquele outro e tal. Você já consegue organizar, tipo, por exemplo, aonde que você vai comer, que é próximo do hotel, quando você chegar do seu voo, tipo, tem o restaurante tal ali perto, então eu já vou comer nele, perto do meu hotel. Então, você já tem toda essa organização, você já sabe o que vai acontecer, né, durante a sua viagem. E você se tranquiliza com isso. Então, a organização da viagem é fundamental para quem vai viajar sozinho. Até porque se você estiver sozinha, você precisa disso, né? Porque como é que você vai saber da sua viagem e tal se você não organizar nada dela e tá sozinho? Tipo, às vezes você não sabe nem onde é que fica tal passeio e tal. Então, realmente, a organização e o planejamento de viagem, principalmente para quem vai viajar sozinho, é essencial. Ou então, pode estar me dizendo aqui agora, mas eu acho que viajar com alguém é mais seguro, eu vou me sentir mais confortável e tal. Realmente, você se sente mais confortável, você se sente um pouco mais seguro, porque se der algum problema, se alguma coisa acontecer, você sabe que tem mais essa pessoa aqui do teu lado que vai te ajudar, o fulano também vai conseguir me ajudar a resolver esse problema. Mas a questão é que vocês vão ter que resolver os problemas de qualquer forma. Você estando sozinha ou estando acompanhada, você tem que resolver esse problema. Então, como eu disse aqui, o problema não é você viajar acompanhada. É você desistir de viajar por não ter companhia. Esse sim é o problema que não pode acontecer. Desistir de viajar porque, não tem ninguém pra ir comigo e tal. Então, isso não dá. É isso que realmente não pode acontecer. Porque ninguém também é obrigado a ficar sozinho. Embora temos que ser nossa melhor companhia. Mas viajar acompanhado, como eu disse, é bem legal. Eu gosto bastante e você se diverte mais. Mas não pode fazer com que isso impeça a sua viagem de jeito nenhum. Ou também você pode me dizer que, mas eu tenho muito medo de viajar sozinha, vou ter que resolver tudo sozinha, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Essa aqui é a questão, como eu falei pra vocês, você vai ter que resolver os problemas, independente de você estar sozinha ou estar com outra pessoa, de repente, claro que a outra pessoa vai te dar uma ajuda, mas vocês vão ter que resolver esse problema, de um jeito ou de outro, isso vai ter que acontecer. Então, você estando sozinha ou estando acompanhada, a resolução do problema você vai ter que achar, né, porque como é que você vai, como aconteceu lá do hotel, tipo, como é que você vai ficar sem hotel e dizer, beleza, então, fiquei sem hotel, agora eu vou voltar pra casa. Me leva pro aeroporto que eu tô voltando pra casa. Não vai acontecer isso. Você vai ter que achar outro hotel, ou se der algum outro problema, né, sei lá, deixa eu pensar, algum outro problema que tenha acontecido comigo. Algum passeio que deu errado, né, alguma coisa assim. Aí você vai pensar, então tá, não deu certo, essa viagem não é pra mim, eu vou voltar pro aeroporto, pegar o primeiro voo pro Brasil e voltar pra casa. Você não vai fazer isso. Então, você vai ter que resolver esse problema estando sozinho ou estando acompanhada. Essa que é a verdade, é isso que você tem que ter em mente. Tipo, uma pessoa, alguém com você vai te ajudar assim? Vai, mas vocês vão ter que resolver de qualquer forma. Então, se você estiver sozinho, você teria que resolver aquele problema também, né? Isso não pode acontecer. Ou então, tipo, se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer? É exatamente isso. Resolver o problema. Uma pessoa junto com você pode te ajudar sim, te auxiliar sim, mas não pode ser o X da questão da sua viagem. Uma pessoa viajando com você tem que ser
um plus na sua viagem, tá agregando com você, mas não é o ponto X principal da tua questão, tipo, só vou viajar se for assim, se for com essa pessoa, se for acompanhado, é isso que não pode acontecer, o acompanhante ser o principal método da sua viagem, né, como uma passagem aérea, ser o ponto principal, é só isso que não pode acontecer. Mas tem que ser, o acompanhante tem que vir só como um plus, como um a mais, um aconchego, um conforto, uma companhia mesmo para essa viagem, mas não o X da questão. Ou então você pode estar me dizendo agora, tipo, organizar a viagem é chato. Sim, tem pontos muito chatos, tem coisas que eu não gosto quando eu vou organizar minha viagem, como eu falei pra vocês, ler a parte do seguro é bem chato, é bem ruim, né? Principalmente porque você lê lá traslado de corpo, por exemplo, tem umas partes bem chatas, mas é muito legal. Você começa toda a sua viagem ali. Se você tem medo, você já vai se tranquilizando, você já vai entendendo, tipo, como que as coisas vão acontecer no decorrer da sua viagem. Você já vai pensando, tipo, mas nem é tão difícil assim, né? Já programei. Programa um dia inteiro, né? Tipo, programei um dia inteiro. Nossa, realmente, não é tão difícil assim. E aí você já vai conhecendo todo lugar, você já vai entendendo como que você vai se locomover lá dentro. Então, não vai ser chato, porque a tua viagem vai começar ali. Tem alguns pontos chatos, que nem eu falei? Tem sim. Tem bastante pontos chatos, principalmente quando você começa a pesquisar a passagem, ela tá um valor, e daí quando você decide comprar já subiu. Aí você vai lutando até achar de novo aquele preço. Então tem vários pontos chatos de organizar a viagem, tem sim, mas a maioria deles é legal e vale super a pena. Você já começa a viajar tudo ali e tudo mais, e você vai perdendo o teu medo, né? Você, eu tava com muito medo, nossa, aquele destino lá muito louco, eu tava realmente com medo. E aí, quando você vai conhecendo o lugar que você tá indo, a rotina que você vai programando para essa viagem, você vai perdendo esse medo, se sentindo mais confiante, acreditando mais ainda que essa viagem realmente vai acontecer, né? E vai ficando tudo certo, e aí você consegue achar algum companheiro ou não. Inclusive, no organizar a viagem, às vezes você tá lá, tipo, beleza, então eu só vou ir realmente se eu achar alguém. Aí você começou a organizar a sua viagem. Aí tem aquela amiga lá que você sabe que sempre quis viajar. Aí você chega, tipo, olha, amiga, tá aqui o roteiro. A gente vai gastar isso, porque eu já fiz na planilha da Mari quanto que a gente vai gastar. Vai dar 50% na passagem, vai dar tantos por cento na hospedagem. Já tá tudo certo, a gente vai gastar isso, não vai gastar mais. A nossa viagem tá inteira programada. Tenho certeza que vai surgir alguém que vai dizer, beleza, vou com você. Então, se você programar a tua viagem, é muito mais fácil ainda de você achar algum companheiro, algum acompanhante, do que se você só disser, e aí, vamos pra tal lugar, e a pessoa vai dizer, pois é, mas é caro. Aí, como você não tem valores, você vai dizer, talvez realmente não dê pra gente ir. E aí, a pessoa te desanimou, não foi com você, e a viagem foi pro brejo. Não pode acontecer isso. Então, o jeito errado realmente de fazer isso é o quê? Ficar esperando alguém pra ir junto com você, né? Não dá pra fazer isso. Tipo, só vou viajar quando tiver uma companhia. Poxa, que saco, né? Aí, como eu falei, às vezes o teu amigo lá, teu melhor amigo, que diz que vai viajar com você, sim, quando for, na primeira oportunidade, odeia o destino que você quer ir. A minha irmã, por exemplo, ela diz que ela não tem vontade nenhuma de ir pros Estados Unidos. Que ela vai ir, quer conhecer e tal, mas, tipo, que ela prefere conhecer muitos lugares antes. Já eu quero muito ir para os Estados Unidos. Aí, se eu for ficar esperando a minha irmã, ela vai dizer, não vou gastar tudo isso pra gente ir para os Estados Unidos, eu nem quero conhecer. Aí, você vai perder essa viagem porque sua companhia não quer ir pro lugar que você tanto quer. A mesma coisa com ela. Às vezes, se ela quer ficar me esperando, tipo, o sonho da vida dela é conhecer, sei lá, algum lugar do mundo. Aí eu vou dizer, não, nada a ver, nossa, eu nem quero ir pra esse lugar, que você tá viajando. Aí ela também vai deixar de fazer a viagem dela porque eu também não quero ir? Não dá, então, desistir da viagem por causa de que a sua companhia não quer ir, ou a sua companhia não gosta do destino que você quer ir, não dá. Então, essa é a primeira coisa errada, o jeito errado de fazer isso. O segundo é desistir de uma viagem por ter que ir sozinha, né? Agora, Heloísa Lesch entrou aqui, já fez várias viagens sozinhas, foi para os Estados Unidos, então você não pode desistir da viagem por estar sozinha, né? Como eu falei, você tem que ser a sua melhor companhia, sempre. Ter alguém junto é legal, sim, mas não pode ser o X da questão. Tem que ser só um a mais, né? Porque a gente tem que realizar os nossos sonhos, acima de tudo, e depois ter uma companhia para realmente viajar com você.
E também não viajar enquanto não tiver uma companhia. Mesma coisa, né, que eu falei aqui, tipo, não dá, gente. Nossa, acabar desistindo de uma viagem porque não tem ninguém pra ir é realmente desistir dos seus sonhos. Não, realmente desistir dos seus sonhos e acabar, tipo, deixando eles pra lá, pra depois e tal. Então, é isso que não dá. Então, agora vocês devem estar aí, Mari, então, qual que é o jeito certo de eu fazer isso? Como que eu vou fazer uma viagem barata sozinha? Sem ter medo? Agora, criei coragem, quero começar. Então, pesquisando bastante sobre o destino que você quer ir. Como eu sempre falo aqui, o destino é bem importante, principalmente se você tem medo. Aí você dá aquela super busca, entende geralzão, assim, o que acontece lá. Eu acho que eu contei pra vocês que quando eu cheguei na África do Sul, né? Quando eu cheguei na África do Sul, eu li alguns artigos que a cultura do estupro era muito grande lá. Quando eu cheguei lá que eu li sobre isso. Não foi muito legal, eu realmente fiquei com bastante medo. Depois eu fui descobrir que não era bem assim e tal, mas quando eu cheguei lá eu fui ler um negócio e eu vi sobre isso. Então, se você souber disso um pouquinho antes da sua viagem, é mais confortante, porque daí você vai pesquisar realmente, entender mais. Então, o primeiro passo de tudo é pesquisar um pouquinho sobre o lugar que você tá indo, né? Entender ele, às vezes ver se realmente ele é perigoso, o que é perigoso nele, né? Porque perigo envolve várias coisas, então o que torna ele perigoso para você? Então, planejar toda a sua viagem, né, o principal de tudo, e isso vai fazer com que você fique muito mais confiante, né, porque você vai entender o que tá acontecendo, o que vai acontecer, principalmente quando você planeja os dias. É bem importante planejar os dias da viagem, se você tá se sentindo inseguro, se você não se sente confiante o bastante, planejar os dias da viagem, porque aí você vai saber que você vai chegar lá tal dia, chegar lá na segunda. Aí na segunda não vou fazer nada, mas aí na terça já tá tudo aqui. Tudo certinho. Eu acordo, tomo café, eu vou pro passeio X, eu volto do passeio X, vou pro passeio Y, depois eu volto, vou jantar, vou fazer alguma coisa. Então, quando você organiza todos os dias da sua viagem, que você cria essa rotina da viagem, você se sente mais confiante, fica mais encorajado, porque você sabe o que vai acontecer, então isso te deixa bem mais confiante da tua viagem em si. Então, planejar e organizar é um ponto bem importante se você tem algum medo, algum receio de viajar sozinho. Então, é importante mesmo se você for acompanhado, né? Porque senão você acaba perdendo muito tempo lá no seu passeio, porque, não programei direito os passeios, na sua viagem, né? Porque não programei direito os passeios e tal. E aí, vamos ver agora o que eu vou fazer. Aí você acaba perdendo bastante tempo na sua viagem, né? Então, organizar é importante tanto sozinho quanto acompanhado. É um ponto bem importante. E organizar os dias, como eu falei, vai fazer com que você fique mais confiante, né? Também pesquisar sobre os meios de transporte no lugar. É bem importante. Porque, gente, tá travando muito a live. A minha internet não tava muito boa mesmo quando eu comecei, mas achei que não ia ser problema. Enfim, qualquer coisa vocês vão me mandando aqui. Se vocês não entenderem alguma coisa, eu repito. Então, pesquisar sobre os meios de transporte que você vai utilizar na cidade também é bem legal, é bem importante. Porque aí você já sabe, né? Tipo, vai ser bem de boa pra andar de metrô lá, bem tranquilo. Mas aí... Ou se você deixar de pesquisar isso, por exemplo, pode ser... Beleza. Pode ser que algum lugar o metrô não seja tão tranquilo, principalmente se você estiver sozinha, se você for mulher. Então, é bem importante saber isso, saber como que você vai se locomover na cidade e quais são os transportes mais utilizados e mais seguros para você usar lá, né? Então, é importante saber isso também e daí você já vai saber, tipo, eu vou pro passeio X de metrô... no passeio Y não tem metrô, então eu vou ter que ir de Uber. É bem importante você já saber sobre isso, que daí você também já vai ficar mais tranquilo. E como eu falei numa outra live também, se for o que te deixa mais tranquilo, você pode contratar um transfer pra ir te buscar no aeroporto e te deixar no hotel. Porque esse primeiro impacto da cidade, de você chegar, normalmente é o que mais apavora, né? Até hoje, assim, eu ainda sofro um gelinho, tipo, meu Deus, eu cheguei, e agora? Tenho que chamar um Uber, tenho que chegar no meu Airbnb, tipo, é sempre uma parte que dá um pavorzinho, que você dá aquela gelada de, tipo, não tem volta.
cheguei, não dá pra virar a volta e voltar pra casa. Então, se isso for te confortar, também você pode contratar esse transfer para ele te buscar no aeroporto e já te deixar na tua hospedagem, né? Seja ela Airbnb, hotel, hostel, o que for que você escolher. E isso pode fazer com que você tenha até uma viagem de avião mais tranquila, que você não fique naquela pilha de, se você for uma pessoa ansiosa, assim, que nem eu, você não fica naquela pilha de, tipo, meu Deus, quando chegar lá, o que eu vou fazer? Tipo, nossa, tô chegando num país totalmente estranho. Porque realmente esse primeiro impacto, acho que é o que mais apavora. É o que você fica mais, tipo, cheguei, não tem volta, realmente, preciso me virar agora. Então, se isso for te acalmar, porque depois, no decorrer dos dias, você vai passeando, você vai conhecendo a cidade, você sai andar a pé. Então, isso acaba te deixando bem mais tranquilo, né? Então, se realmente isso for te deixar mais confortável, não tem problema nenhum em fazer. Também já fiz uma live falando sobre isso, falando sobre como escolher as hospedagens. Se vocês ainda não conferiram, confere ali no feed que tá tudo salvo lá. Como achar meu Deus do céu, achar hospedagens seguras. Também tem live falando aqui já, então como você se sente seguro, contratando certinho a sua hospedagem. E fazer todas essas coisas para que você realmente se sinta seguro e não tenha medo de fazer a sua viagem, seja ela acompanhada ou sozinha, né? Ou sozinho, sozinha. Então, fazer as coisas que realmente te deixem mais confiante e não nunca jamais desistir da sua viagem por causa disso, né? De repente, contratar, como eu falei, alguns passeios que já te busquem, que já te levem, ou o próprio transfer no hotel, e sempre cuidar a cidade, sempre ter muito cuidado, porque toda e qualquer viagem que você for fazer, você tem que cuidar, você tem que se ligar na cidade, você tem que entender um pouquinho sobre ela, pra não ir, tipo, realmente sozinha numa viagem, numa cidade que, de repente, tipo, ela é perigosa pra mulheres, né? Que existem muitos países pelo mundo que é perigoso, sim, mulher viajar sozinha. Então, sempre ficar antenado nisso, não fazer uma viagem na louca, achando que vai ser o ruim. Então, sempre tomar todos os cuidados reais da viagem em si, pra você não acabar tendo algum problema. E tem, como eu falei, tem uma live já salva aqui no feed, falando como se sentir mais seguro viajando. E o negócio é não desistir, porque você não tem ninguém pra viajar com você. O negócio é ir. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer pra começar a nossa viagem sozinho começar buscando o destino e já aprender um pouquinho sobre o lugar, como eu falei, já ir se interagindo sobre o lugar, já a conhecer, saber um pouquinho da cultura, de como que é e tal, pra você já se sentindo segura com ele, já se sentir confortável, né, e começar a confiar em si mesmo pra fazer essa viagem, porque aí você vai pesquisando, aí você começa, tipo, nossa, olha que legal, dá pra fazer isso, e é a pé, tipo, tem hotéis legais aqui perto, aí você vai vendo que você é capaz, sim, de tanto organizar a sua viagem, como fazer ela sozinha. Pesquisar também sobre os passeios vai fazer com que você se sinta bem mais seguro com relação ao destino e bem mais seguro de si mesmo de fazer essa viagem. Entender aonde que você pretende ir, como que você pretende ir e tal. E tentar achar companhia. Se realmente for um problema pra você, tenta achar uma companhia, seja qual for. E como eu disse, comece organizando a sua viagem. Depois que você tem a viagem lá programadinha, tipo, tá com a planilha de gastos, a planilha da Mari lá de gastos já tá toda preenchida, já tem o roteiro dos dias, o roteiro dos passeios, chega lá pra aquela amiga e diz assim, ó, aqui ó amiga, tá aqui, a gente vai gastar tanto, bora fazer essa viagem comigo? Tenho certeza que alguém vai aparecer pra viajar com você, porque sempre tem alguém, alguma companhia que aparece no fim das contas. E se ninguém aparecer, bora viajar sozinho, você já chegou até ali organizando tudo, não vai desistir agora, né? A viagem dos seus sonhos, o destino que você sempre sonhou, já tá tudo pronto, é só ir. A Elo aqui que tá comentando é uma que viajou por uma viagem 100% organizada, gente. Ela simplesmente foi. Mas então era isso hoje, gente. Eu espero que vocês tenham realmente perdido o medo de viajar sozinho. Entendido que você não precisa, não é obrigatório você viajar sozinho, mas que o importante é que você não desista de fazer essa viagem, de realizar os seus sonhos, de conhecer os lugares que você sempre quis, porque você não tem com quem viajar. Isso que é o X da questão, você não pode desistir da sua viagem por falta de companhia. Temos que ser nossa melhor companhia
Então, o negócio é esse. Vai ter alguém para tirar tua foto na frente daquele ponto turístico? Vai ter, vai dar tudo certo. E também vai ser uma experiência muito boa você viajar sozinho. É tão boa viajar acompanhado quanto viajar sozinho. Então, o negócio é não desistir da viagem e viajar de qualquer forma. Então, era isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido que a gente não precisa de ninguém para viajar. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos novamente na segunda. Vou postar depois da live uma foto aqui e eu quero que vocês comentem se vocês já perderam o medo de viajar sozinho e se vocês preferem viajar sozinho ou acompanhado. Beleza? Me contem, quero que vocês me contem tudo lá. Então, um beijo e até segunda!